E se eu te dissesse que um erro pode mudar tudo? Tipo, tudo mesmo? Que uma simples ausência pode gerar um turbilhão de emoções e revelar segredos do passado? Hoje, vamos desvendar uma história que vai te fazer repensar a vida. Uma história de família, tempo e um segredo guardado por anos. Preparem o coração. No coração do interior paulista, onde o tempo parecia se mover em um compasso próprio, existia a casa de seu Antônio. Um homem de coração afável e sorriso acolhedor, daqueles que parecem ter uma história para cada ruga do rosto. Sua casa, com a varanda convidativa e o jardim florido, era testemunha de uma vida, repleta de risos e memórias. Nos últimos tempos, no entanto, o silêncio havia se tornado um hóspede incômodo, uma presença constante que ecoava pela casa. Seu Antônio tinha 3 filhos, cada um trilhando seu próprio caminho. Ricardo, o mais velho, um empresário ambicioso, vivia na correria de uma metrópole, com a mente focada em números e negócios. Beatriz, a do meio, uma artista de alma sensível, coloria o mundo com suas telas vibrantes, mas parecia ter se perdido em meio às suas próprias criações. E Pedro, o caçula, um advogado dedicado, passava seus dias imerso em processos, sempre com pressa, sempre com a cabeça cheia de obrigações. A vida, com suas idas e vindas, foi levando cada um para longe, enquanto seu Antônio ia ficando, cada vez mais sozinho, com a casa cheia de lembranças e o coração apertado pela saudade. Mesmo com a distância e o vazio, seu Antônio mantinha uma chama de esperança acesa. Ele via seu aniversário como uma chance de reunir sua família novamente. Ele ansiava por ver a casa cheia de vida, o som das conversas, a união em torno da mesa. Com carinho, ele planejou cada detalhe: o bolo caseiro, a mesa com sua melhor louça e a roupa especial para a ocasião. Ele acreditava de coração que dessa vez seria diferente. A expectativa era grande, mas a realidade seria cruel. O dia chegou, as horas se arrastaram lentamente e o silêncio se tornou ensurdecedor, esperando por uma presença que não viria. A alegria imaginada se transformou em uma noite de profunda decepção. Mas por que seus filhos não foram? Haveria algum motivo, algum segredo por trás desse distanciamento? O dia do aniversário de seu Antônio se transformou em uma noite de silêncio. O bolo permaneceu intacto, as velas apagadas. A mesa posta, à espera de convidados que não chegaram. A casa parecia ter se juntado à tristeza do velho homem, guardando cada eco da ausência. Nos dias que se seguiram, a rotina de seu Antônio se tornou um ciclo de solidão. Os telefonemas, que antes eram frequentes, se tornaram cada vez mais raros. As visitas, que ele tanto esperava, não aconteciam. A esperança foi se esvaindo, dando lugar a um vazio que parecia impossível de preencher. Seu Antônio continuava cuidando do seu jardim, regando as flores com a mesma dedicação, mas seus olhos já não brilhavam com a mesma intensidade. Ele se sentava na varanda, observando o movimento da rua, esperando em vão por um carro conhecido, um rosto familiar. Sua casa, outrora cheia de vida e alegria, se tornou um lugar de lembranças silenciosas. As fotos na parede, com os filhos sorrindo em tempos passados, eram um lembrete constante do tempo que se esvaía e da distância que os separava. Seu coração, outrora um farol de amor e esperança, se tornou um lugar de melancolia. As noites ficaram mais longas, e a sensação de vazio mais intensa. A exaustão tomou conta de seu corpo. O coração cansou de esperar. Uma noite, enquanto a luz do dia se esvaía, seu Antônio se deitou para descansar, mas não era um descanso qualquer. Era como se a vida estivesse se desprendendo suavemente, como uma folha que se solta de uma árvore. No silêncio da noite, seu coração parou de bater. E a casa, que já estava silenciosa, ficou ainda mais. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela pequena cidade, e os filhos de seu Antônio, que mal se lembravam da voz do pai, foram notificados da sua partida. A culpa, como uma sombra densa, se abateu sobre eles. Era tarde demais para qualquer reconciliação. Mas será que essa culpa seria o suficiente para mudar o destino deles? O luto pairava sobre a casa de seu Antônio, um peso denso que ecoava em cada cômodo. Os filhos, Ricardo, Beatriz e Pedro, retornaram ao lar da infância, tomados por um misto de culpa e tristeza. O silêncio era ensurdecedor.
e as lembranças, antes reconfortantes, agora pareciam punições silenciosas. Cada canto da casa remetia a momentos perdidos, oportunidades desperdiçadas, conversas que ficaram por dizer. O cheiro do café fresco, que antes trazia calor, agora evocava da ausência daquele que o preparava com tanto amor. Após o funeral, um clima de tensão se instalou na casa. Um advogado, doutor Alencar, um velho amigo da família, chegou com a leitura do testamento. Os irmãos se reuniram na sala de estar, o mesmo lugar onde seu pai os esperara em seu aniversário, com os olhos cheios de esperança. O ar estava carregado de emoções não resolvidas, culpa, remorso e um toque de amargura. Dr. Alencar começou a leitura, seguindo as formalidades legais, mencionando a partilha de bens pessoais, pequenas doações para a caridade, coisas do tipo. Mas então, a atmosfera mudou quando ele chegou a um ponto específico do documento. Com um tom solene, doutor, Alencar revelou que seu Antônio havia deixado algo mais, um presente especial para os filhos. Algo que ele acreditava que seria, ao mesmo tempo, surpreendente e valioso. Os irmãos trocaram olhares confusos, tentando adivinhar o que poderia ser. Uma herança material? Algum objeto de família de valor sentimental? A curiosidade crescia e a tensão se intensificava. Dr. Alencar fez uma pausa dramática e então revelou a existência de um baú trancado, guardado no sótão da casa. Um baú que, segundo o testamento, guardava a chave para um grande mistério. Intrigados e inquietos, os irmãos se entreolharam. O que esse baú poderia conter? E que segredo seu Antônio havia deixado para eles? O sótão da casa, um lugar que Ricardo, Beatriz e Pedro não visitavam há anos, era um labirinto de lembranças empoeiradas. Cada objeto, cada móvel, cada caixa evocava memórias da infância, de tempos mais felizes. O ar denso e abafado carregava o cheiro do tempo e do abandono. No canto mais afastado, sob uma pilha de mantas e lençóis antigos, eles encontraram o baú. Era grande, feito de madeira escura e resistente, com um cadeado de latão que brilhava na penumbra do sótão. O coração dos irmãos batia forte. A expectativa era quase palpável. Com as mãos trêmulas, Beatriz encontrou a chave em um pequeno envelope deixado sobre o baú. O som do cadeado se abrindo ecoou no silêncio do sótão, como um prenúncio de revelações. Dentro do baú havia dezenas de cartas, todas endereçadas a cada um deles. Escritas à mão, com a caligrafia delicada de seu Antônio, as cartas pareciam conter a essência de sua alma. Ricardo, Beatriz e Pedro pegaram suas respectivas correspondências, sentindo uma mistura de curiosidade e receio. Era como se as cartas fossem um portal para o passado, para um diálogo que nunca aconteceu. Ao abrirem as cartas, os irmãos foram invadidos por uma avalanche de emoções. As palavras de seu Antônio eram carregadas de amor, mas também de decepção. Para Ricardo, seu pai expressava admiração por sua ambição, mas também lamentava sua ausência na vida da família. Para Beatriz, seu Antônio elogiava seus talentos artísticos, mas a questionava sobre a autenticidade de sua expressão. E para Pedro, as palavras de seu pai revelavam a dor de um homem que se sentia distante do filho, mesmo com a proximidade física. Cada carta era como um soco no estômago, um lembrete doloroso do tempo perdido e das oportunidades desperdiçadas. As palavras de seu Antônio ecoavam no silêncio do sótão, revelando verdades incômodas e sentimentos reprimidos. E a pergunta que pairava no ar: como eles lidariam com essas revelações? As cartas de seu Antônio haviam desabado sobre Ricardo, Beatriz e Pedro como uma avalanche, revelando a profundidade de sua dor e a intensidade de seu amor. Cada palavra, cada frase, era um convite à reflexão, um chamado à mudança. Os irmãos se sentiam perdidos em um mar de culpa e remorso, confrontados com a verdade sobre suas vidas e sobre a relação que haviam negligenciado com o pai. As lágrimas rolavam livremente, lavando a alma de ressentimentos e mágoas. No fundo do baú havia uma última carta, endereçada aos 3 irmãos juntos. As palavras de seu Antônio eram um misto de perdão e esperança. Ele dizia que os amava mais do que tudo, mas que sentia muita falta deles, que se sentia sozinho. Ele os perdoava pelas ausências, pela falta de atenção,
pela correria da vida, mas ele também os incentivava a valorizar o tempo, a família e os laços que haviam se perdido. Ele expressava o desejo de que, com este último presente, eles encontrassem o caminho de volta um para o outro e para as coisas que realmente importavam. Quando os irmãos pensavam que as revelações haviam acabado, Dr. Alencar apareceu novamente, trazendo mais um envelope. Dentro dele estava-se a escritura da casa, mas não como eles esperavam. Seu Antônio havia decidido doar a casa para uma instituição de caridade local, um abrigo para idosos sem família. Ele queria oferecer a outros o que ele não teve em seus últimos anos. Um lugar para chamar de lar, um senso de pertencimento. Aquele ato final de bondade era como um tapa com luva de pelica, um choque de realidade que os irmãos precisavam para entender o verdadeiro significado da vida. O peso da culpa era esmagador, mas uma fagulha de esperança havia se acendido. A herança de seu Antônio não era material, mas sim um convite ao amor, ao perdão e à reconciliação, e eles estavam prontos para aceitar o desafio. A história de seu Antônio ecoou na vida de Ricardo, Beatriz e Pedro como um chamado à transformação. O baú, com suas cartas e revelações, foi o catalisador para uma mudança profunda e significativa. Os irmãos começaram a se reconectar, a compartilhar lembranças, a reconstruir laços que haviam sido negligenciados pelo tempo e pela distância. Ricardo desacelerou o ritmo frenético de sua vida profissional, percebendo que o sucesso não significava nada sem a presença da família. Beatriz voltou a pintar com paixão, expressando sua verdadeira essência em suas obras. E Pedro, o que sempre esteve mais perto, mas ao mesmo tempo distante, aprendeu a desacelerar, a se doar mais e a valorizar os momentos simples. A casa de seu Antônio, que antes era um lugar de solidão, se tornou um refúgio de cura, não só para os idosos que passaram a morar ali, mas também para os irmãos que voltaram a se sentir em casa, juntos, em família. Numa tarde ensolarada, sentados no jardim que seu pai tanto amava, Ricardo, Beatriz e Pedro observavam o pôr do sol, um momento de paz e reflexão. Beatriz pintava as cores do céu na tela. Ricardo sorria com a simplicidade do momento, e Pedro sentia pela primeira vez a verdadeira presença da família. Eles haviam compreendido que a herança de seu pai não era material, mas sim um legado de amor, de perdão e de união. E, acima de tudo, a importância do tempo, que, uma vez perdido, nunca mais poderá ser recuperado. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa história? Deu para refletir um pouquinho? A vida é uma correria, eu sei, mas a gente não pode se esquecer de quem amamos. O tempo passa voando, então, bora aproveitar cada segundo. E você, já ligou para sua família hoje? Já disse o quanto você ama? Compartilhe aqui nos comentários o que essa história fez você sentir. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com a galera. Isso me ajuda muito a trazer mais histórias como essa. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.